reportagem de ontem, nós conhecemos um pouco do chamado Vale Santo, local onde São Francisco de Assis viveu o início de sua missão. Mas lá também o santo se retirou para rezar e escrever. Agora vamos conhecer o santuário que os franciscanos chamam de Monte Sinai, por ser o lugar onde o santo redigiu as regras da ordem. O Vale Santo ganhou o coração de Francisco e aqui ele se refugiava muitas vezes por ano. Francisco saiu da frente do governo da ordem e tornou-se guia espiritual do grupo. Nesse tempo ele dedicou-se ainda mais à oração. Aqui, na região que ele deu o nome de Fonte das Pombas, iniciou as famosas quaresmas em preparação para festas como Natal, Assunção de Maria, Santos Arcanjos. Os últimos anos de sua vida foram marcados pela oração e jejum neste local. No verão de 1223, Francisco veio para essa região para poder fazer a quaresma e se preparar para a festa da Assunção de Nossa Senhora. Com penitência, ele dormia nessa gruta. Aqui também viveu experiências profundas que o encorajaram a escrever as regras da sua congregação. Francisco sabia que a missão de colocar no papel as inspirações que Deus tinha dado para esse grupo que nascia era muito difícil. E por sua imensa devoção a Maria, escolheu confiar à sua intercessão esse desafio. Nessa pequena capela, uma pintura retrata Francisco que, diante de Maria, segurava um papel com as regras escritas. Ele circundava de indizível amor a Beata Virgem Maria. Ele era apaixonado por Jesus e tinha entendido que o tinha recebido graças ao sim de Maria. E toda vez que tinha necessidade de resolver coisas muito importantes, era a ela que ele se dirigia. E para que essa regra fosse colocada em forma jurídica sem trair a inspiração, ele veio aqui para fazer essa quaresma em honra à Assunção de Nossa Senhora e pedir a ela que o ajudasse a escrever uma regra o mais próximo possível do desejo de Deus. Più vicina possibile ai desideri di Dio. Para escrevê-la, Francisco contou com a ajuda de Frei Leão, que vivia nessa outra gruta, e um frei que era jurista e que vivia na casa. Perto das grutas de Francisco e Leão, uma capela marca o lugar de uma experiência mística. Francisco passou os 40 dias em oração, jejum e escrita das regras. Depois enviou a Assis, onde estava o governo da ordem. Eles não aprovaram a regra e disseram que ele deveria escrever uma outra. Ele iniciou um outro período de oração e jejum. Alguns de seus companheiros que estavam contestando vieram encontrá-lo para reafirmar que se negavam a viver o que ele tinha escrito. E Francisco, nesse local, se ajoelhou e disse a Deus que já sabia que aquilo que ele tinha proposto não seria aceito. E dessa árvore se ouviu uma voz que dizia que a regra não era de Francisco, mas do próprio Deus e que deveria ser seguida sem questionamentos. Duas biografias contam esse episódio e afirmam que a voz foi ouvida por todos, que acolheram a regra como dom de Deus. No dia 29 de setembro do mesmo ano, ela foi aprovada pelo Papa. Não foi aprovada. Para os franciscanos, este é como o Monte Sinai. Aqui, Francisco escreveu, enviou ao Papa e recebeu a aprovação das regras que orientam esta ordem religiosa. Esse lugar é muito importante para nós, o chamamos de Monte Sinai franciscano. Porque como a Moisés no Monte Sinai foram dados os 10 mandamentos, aqui a Francisco foi dada a regra definitiva que foi apresentada e aprovada pelo Papa. No local ainda encontramos essa capela, que foi construída pelos beneditinos. Protegido por um vidro, o desenho de um tal que, segundo a tradição, teria sido feito por Francisco. Por causa de terremotos, foi construída uma segunda parede e por isso esse desenho ficou protegido por séculos. Ao destruir o muro, apareceu esse tal, que é referente ao período anterior a 1300. E Francisco amava esse sinal porque era conhecido como o sinal dos amigos de Jesus. Ele amava desenhar esse símbolo e assinar também assim. É muito provável que esse tenha sido desenhado por ele. Nesse lugar, Francisco viveu tantas experiências místicas, entre elas o reconhecimento da grandeza do Criador. Segundo alguns estudiosos, no final da vida de Francisco, depois de ter vivido tantas experiências místicas, ele foi inspirado a compor o Cântico das Criaturas. Um dos trechos teria sido escrito justamente aqui, ao contemplar este que é conhecido como Vale Santo. Visitar o santuário de Fonte Colombo é reconhecer um Francisco que quis se afastar para ouvir Deus, que sofreu a incompreensão, que foi consolado por aquele que o chamou.
é descobrir que o silêncio é o local privilegiado do encontro com Deus. Quem conhece Deus sabe muito bem que só no verdadeiro silêncio é possível ouvir a sua palavra. E como nos ensina Francisco, ele quis escutar Deus sempre em lugares um pouco isolados. E é claro, a paz é fruto desse encontro com Deus e também consigo mesmo. É um dom que podemos pedir e receber do Senhor.